As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia, livro 9. Revelações adicionais. Jesus Cristo ordena que Santa Brígida vá a Roma, onde por 15 anos a santa sofreu muitas tribulações, e como o canto de Ave Maria Stella foi estabelecido em sua ordem. Capítulo 1. A santa estava no mosteiro de Alvastro, quando Jesus Cristo lhe disse: vai a Roma e fica lá até veres o pontífice e o imperador, e fala-lhes em meu nome as palavras que tenho para te dizer. Aos 42 anos, a esposa de Jesus Cristo foi para Roma, e por ordem de Deus ali permaneceu 15 anos antes da chegada do Papa, que era Urbano V, e do imperador Carlos Boamo, a quem apresentou as revelações para a maneira de costumes e regras da ordem que ela iria fundar. Nesses 15 anos que a santa permaneceu em Roma, antes da chegada do pontífice e do imperador, teve muitas revelações, nas quais Nosso Senhor Jesus Cristo denunciava os excessos e pecados dos habitantes de Roma, ameaçando-os com graves castigos. E como as referidas revelações e ameaças chegaram ao noticiário dos que viviam nesta cidade, deram origem a um ódio terrível contra Santa Brígida. Alguns ameaçaram queimá-la viva e outros a insultaram, chamando-a de impostora evidente. A santa sofria com resignação as ameaças e os opróbrios, mas temia que, escandalizados por tais tribulações e opróbrios, os de sua casa outros parentes e amigos dela que estavam com ela em Roma desanimassem, e resolveu sair de lá por algum tempo para mitigar a fúria dos mal-intencionados, mas não se atreveu a ir a lugar algum sem uma ordem especial de Jesus Cristo. Porque durante os 28 anos decorridos desde que deixou sua pátria, ela nunca tinha ido sem um mandado. Jesus Cristo para qualquer cidade ou província ou outros lugares onde os santos jaziam. Por lo qual como la santa pidiese em suas orações unares que está sobre este ponto, lhe dijo Jesus Cristo, tu deseas saber mi voluntade sobre si. Debas permanecer em Roma, donde muitos envidiosos atentam contra tu vida, o se debes ceder y dar trégua à malícia deles. Ao que eu te respondo que quando você me tem, você não tem que temer a ninguém, eu conterei a malícia deles com o braço do meu poder, para que eles não possam te fazer mal, e embora com minha permissão meus inimigos me crucifiquem, eles de maneira alguma poderão matá-lo ou prejudicá-lo. Então a gloriosa Virgem Maria apareceu também à santa e lhe disse: meu filho, que é poderoso sobre todos os homens, sobre os demônios sobre todas as criaturas, reprime invisivelmente qualquer tentativa de malícia de seus inimigos, e serei o escudo de sua proteção e sua contra todos os ataques de seus adversários espirituais e corporais. Então, quero que você e sua família se reúnam todas as vésperas para cantar o hino Ave Maria Stella, e eu o ajudarei em todas as suas necessidades. Por isso, de Pedro Olavo, confessor que foi de Santa Brígida por 29 anos, e sua filha, Dona Catalina, de santa memória, mandaram que se cantasse este hino diariamente na ordem, e afirmaram que Santa Brígida havia ordenado que isso seja feito por ordem da mesma gloriosa Virgem, porque esta senhora havia prometido que queria proteger com especial graça e favor com as bênçãos da doçura do Espírito aquela ordem que seu filho lhe havia dedicado. Deus diz a Santa Brígida porque ele a usa para manifestar sua vontade aos homens. Episódio 2. Quero manifestar-te, diz o Senhor à santa, a regra que se deve guardar no mosteiro de minha mãe. Pois também os solitários e os santos padres receberam inspirações do meu Espírito. Portanto, tudo o que você ouvir em meu espírito, conte-o a quem irá escrevê-lo e tome cuidado para não acrescentar às minhas palavras uma única que seja do seu espírito. Mas você pode se perguntar por que eu, Criador de todas as coisas, não falei com os sábios, ou em uma linguagem que todos possam entender e saber. Ao que te respondo que tive muitos profetas que só podiam revelar as palavras do meu espírito por meio de um intérprete e de um escriba, e ainda assim chegaram à luz e ao conhecimento, porque quando o dom de Deus é confiado, o Senhor é muito mais glorificado. É o mesmo com você, pois tenho amigos por meio dos quais manifesto minha vontade, mas a vós, como instrumento novo,
quero mostrar-vos coisas novas e velhas, para que os orgulhosos se humilhem e os humildes sejam glorificados. Como o Espírito do Senhor foi comunicado a Santa Brígida. Capítulo 3. Como alguns anos después del falecimento de sua esposa Salazar inquieta a Santa Brígida acerca de seu estado, rodeou-la o Espírito do Senhor. Inflamando-la, arrebatada em espírito viu uma reluciente nube, de la qual saiu uma voz que lhe descia: "Eu sou tu Deus que eu quero falar com você." Com medo, porque isso não era uma ilusão do inimigo, ela ouviu pela segunda vez: "Não tenha medo, eu sou o Criador de todas as coisas, e não um enganador." Você deve saber que não estou falando apenas por você, mas pela saúde de todos os cristãos. Ouça, então, o que eu lhe digo: você será minha esposa, e você ouvirá a minha voz, verá as coisas espirituais e secretas do céu, e meu espírito permanecerá com você até sua morte. Crede, pois, firmemente que sou eu que nasci da pura Virgem, sofri e morri pela salvação de todas as almas, ressuscitei dos mortos e subi ao céu. Agora falo convosco com o meu espírito. Jesus Cristo manda o prior do mosteiro de Alvastro anotar as revelações da santa, e com o Senhor puniu sua resistência. Capítulo 4. Santa Brígida estava rezando quando Jesus Cristo lhe apareceu e disse: "Diga ao Padre Pedro, subprior, para mim que sou como homem, cujos filhos foram presos em uma videira estreita, que enviou seus mensageiros para libertar seus filhos, e avisar outros para que não caiam nas mãos dos inimigos, que julgavam amigos. Da mesma forma, eu, Deus, tenho muitos filhos, isto é, muitos cristãos, que estão presos pelos laços muito pesados do diabo. Portanto, por meu amor, envio-lhe as palavras de meus lábios, que falo por meio de uma mulher. Escuta-os, Pedro, e escreve em latim o que te diz de mim, e por cada letra te darei não ouro ou prata, mas um tesouro que não envelhece." Santa Brígida notificou imediatamente esta revelação em nome de Jesus Cristo ao mesmo prior, então subprior. Mas querendo deliberar sobre o assunto, ela estava na igreja à tarde lutando com tais pensamentos e, finalmente, por humildade, decidiu não aceitar essa posição, nem escrever as revelações divinas acima mencionadas, julgando-se indigno por isso e duvidando se seria ou não ilusão do demônio. Recebeu tal golpe que imediatamente ficou como morto, privado dos sentidos e das forças do corpo, mas conservou todo o seu entendimento e ficou saudável em sua alma. Os monges o encontraram deitado no chão, levaram-no para sua cela e o colocaram na cama, onde ficou meio morto por um longo período da noite. Finalmente, por providência divina, ocorreu-lhe esta ideia: talvez eu esteja sofrendo tudo isso, porque não quis obedecer à revelação ao santo mandamento que Madre Brígida me comunicou em nome de Jesus Cristo. E ele disse em seu coração: Senhor meu Deus, se é por isso, me perdoe, porque eu estou disposto e quero obedecer e escrever todas as palavras que aquela mulher me disser em seu nome. Naquele exato momento, consentindo em seu coração, ele foi subitamente curado e correu para Santa Brígida e se ofereceu para escrever todas as revelações que a santa lhe havia dito em nome de Jesus Cristo. Referiu também o prior, que depois ouviu Santa Brígida, que em outra revelação Jesus Cristo lhe dissera o seguinte: bati nele, porque ele não quer obedecer, e depois o curei, porque sou o médico que curei Tobias e o rei de Israel. Diga-lhe, então, vá, folheie e mexa na obra dos escritos de minhas palavras, e escreva, que eu te darei para ajudar um mestre em minha lei, e você deve saber com certeza que eu quero fazer este trabalho por meio das minhas palavras que você escreve pela boca daquela mulher, com as quais os poderosos se humilharão e os sábios serão silenciados. E não pense que essas palavras que esta mulher lhe fala vêm do espírito maligno, porque o que eu lhe digo eu vou provar com obras. Imediatamente o prior começou a escrever e traduzir todas as revelações e visões divinas comunicadas a Santa Brígida, como ela lhe disse, embora algumas fossem também escritas por Pedro, seu companheiro e confessor, juntamente com o referido prior, quando não era com o santo.
E disse o prior, que depois a acompanhou por ordem de Jesus Cristo, e foi seu confessor, e esteve escrevendo estas revelações durante 30 anos até a morte de Santa Brígida. E antes que a santa morresse, Jesus Cristo ordenou-lhe que as entregasse a de Afonso, um eremita espanhol, que tinha sido bispo de Gienés, e assim foram escritos estes livros de revelações celestiais. A revelação anterior continua com os procedimentos pelos quais Jesus Cristo se manifestou a Santa Brígida nessas revelações. Capítulo 5. Sou como escultor, diz o Filho de Deus à sua esposa, que corta um pedaço de madeira, leva para casa, faz uma bela imagem e o decora com desenhos e cores, e vendo seus amigos que ainda podem ser enfeitadas com cores mais bonitas, pintam com as cores que têm. Também eu, Deus, cortei minhas palavras da floresta de minha divindade e as coloquei em seu coração, mas meus amigos os organizaram em livros, segundo a graça que lhes foi concedida, deram-lhes cores e os decoraram. Mas agora, para que possam ser acomodados em muitas línguas, entregue todos os livros das revelações de minhas palavras ao meu bispo eremita, que pode organizá-los e declará-los, e manter o sentido católico do meu espírito, porque às vezes meu espírito deixa meus escolhidos a si mesmos, para que, como um equilíbrio, examinem e discutam minhas palavras em seus corações, e depois de muito pensar e meditar sobre elas, as explicam com mais clareza e destacam as melhores. Bem, assim como seu coração nem sempre é capaz e fervoroso de expressar e escrever o que você sente, mas você o revira e revira em sua mente, você escreve e escreve novamente, até chegar ao próprio significado das palavras. Da mesma forma meu Espírito Santo subiu e desceu com meus médicos, porque eles já colocaram coisas que depois tiraram, já foram julgados e repreendidos por alguns, e mesmo assim, depois vieram outros que argumentaram mais sutilmente, e explicaram suas palavras com maior clareza. Mas quanto aos meus evangelistas, eles receberam do meu Espírito por inspiração as palavras que falaram e depois escreveram. Diga também ao próprio eremita que faça desempenhe o ofício de evangelista. Elogio de Jesus Cristo à Virgem Maria, e misericórdia de ambos. Capítulo 6. Bendito sejas tu, meu filho amado, disse a Virgem, que não tem princípio nem fim, porque em ti há três coisas: poder, sabedoria e virtude. Você manifestou seu poder na criação do mundo, que você criou do nada. Você mostrou sua sabedoria na ordenação do mundo, quando você organizou todas as coisas no céu, na terra e no mar com sabedoria e equidade, e manifestaste especialmente a tua virtude, quando foste enviado por quem te levou ao meu seio virginal. Junto com esses três dons você tem dois outros, misericórdia e justiça. Tu também manifestaste toda a sabedoria, quando tudo arranjaste com misericórdia, quando lutaste com o forte e o derrotaste com sabedoria, e também manifestaste a tua virtude com toda a misericórdia sabedoria, quando quiseste nascer de mim, e redimir aquele que pode cair por si mesmo, e sem ti não poderia levantar-se. Bem-aventurada sois vós, respondeu o Filho, Mãe do Rei da Glória e Senhora dos Anjos. Suas palavras são doces e cheias de verdade. Você disse bem, que faço tudo com justiça e misericórdia. Isso foi visto no início da criação do mundo nos anjos, que no momento de serem criados, viram em sua consciência como eu sou, embora ainda não gostassem. Por isso vários deles, fazendo bom uso da liberdade de sua vontade, decidiram em sua consciência permanecer firmemente aderidos à minha vontade por amor, mas outros, arrogantes, voltaram sua vontade contra mim e contra a razão, e, portanto, foi justiça, que os arrogantes caíram, e que os justos provaram minha doçura e se firmaram mais solidamente. Para depois mostrar minha misericórdia e para que o lugar dos caídos não ficasse vazio, fiz homem na terra por meu amor, aquele que, abusando também de sua própria liberdade, perdeu o primeiro bem, e foi expulso da doçura, embora pois a misericórdia não foi completamente abandonada, e sua tristeza foi que, assim como ele se afastou da primeira lei por livre-arbítrio,
Da mesma forma ele teve que retornar por livre-arbítrio, e por meio de quem ele não tinha pecado, mas a máxima pureza. Mas não se encontrou ninguém que fosse suficiente para pagar sua própria pena, muito menos a dos outros, e por causa da primeira desobediência ninguém poderia nascer limpo do pecado. No entanto, por sua misericórdia, Deus enviou à linhagem humana uma alma criada pela divindade, que era tua, minha mãe, para que esperasse e permanecesse firme, até que chegasse o excelente e puríssimo, que com sua liberdade bastaria ressuscitar os caídos, para que o diabo não se regozije para sempre em sua queda. Portanto, quando chegou o tempo aceitável e eternamente previsto, foi do agrado de Deus Pai enviar-me, seu Filho, ao seu ventre abençoado, e eu tomar carne e sangue de você por duas razões. Primeiro, para que o homem não servisse a ninguém senão ao seu Deus, Criador e Redentor, e segundo, manifestar o amor que tive pelo homem e, ao mesmo tempo, minha justiça, de modo que, quando morri por amor, eu, que nada pequei, fui justo para salvar aquele que foi justamente cativo. Então, você disse bem, querida mãe, que fiz tudo com justiça e misericórdia. Abençoado seja você, porque você foi tão doce, que foi o prazer da divindade vir até você e nunca separá-lo de você. Você também era puro como uma casa muito limpa, perfumada com os odores das virtudes e vestida com toda a beleza. Você era tão brilhante quanto a estrela é brilhante e clara, que, por mais ardente que seja, não se consome. Da mesma forma, você queimou mais do que os outros em seu amor por mim, que nunca foi consumido. Dizem com razão que sois cheios de amor e misericórdia, porque por vós floresceu o amor de todos, e por mim todos encontram misericórdia, porque em vós encerrastes a fonte da misericórdia, de cuja abundância até o vosso pior inimigo, que é o diabo, você daria misericórdia, se com humildade eu pedisse. Portanto, e a mãe respondeu, meu filho, desde a eternidade conheces o meu pedido, e assim, para que esta sua esposa entenda as coisas espirituais, peço-lhe que as palavras que você se dignou a manifestar, criem raízes no coração de seus amigos e se cumpram em um todo. E o filho disse, bendito sois vós por todo o exército celestial. Você é como a aurora, surgindo com amor de toda virtude. Você é como a estrela que precede o sol, porque com sua misericórdia você precede minha justiça. Você é o sábio mediador que faz a paz entre os dissidentes, ou seja, entre Deus e o homem. Portanto, seu pedido será ouvido e minhas palavras serão cumpridas como você deseja. E já que você vê e sabe tudo em mim, diga à sua filha, minha esposa, como essas palavras se espalharão pelo mundo e como elas serão publicadas com justiça e misericórdia. Sou como aquele pássaro que não quer comer nada além do coração fresco dos pássaros, e não quer beber nada além do sangue puro do coração dos pássaros. Qual pássaro tem uma visão tão aguçada, que no voo dos pássaros sabe-se eles o coração fresco ou corrompido, e assim não admite pássaros, mas de coração fresco. Eu sou esse pássaro, não quero nada além do coração fresco, ou seja, a alma do homem fresca e pura com boas ações e afetos divinos, e quero beber o sangue desse amor. Este é o meu alimento, o amor ardente de Deus e a alma purificada dos vícios. E como sou justo e caridoso, e não amo senão aqueles que são ardentes no amor, minhas palavras devem entrar no mundo com justiça e misericórdia. Com justiça, para que o homem não me sirva por medo de minhas palavras, nem por uma certa doçura carnal seja movida a me servir, mas por amor a Deus, que vem da consideração íntima de minhas obras e da memória dos pecados, e quem muitas vezes pensa essas duas coisas, encontra o amor e me encontrará, que sou digno de todo o bem. Minhas palavras também devem entrar com misericórdia, para que o homem considere que estou disposto a ter misericórdia dele, e para que o homem entenda seu Deus que ele abandonou e que torna melhores os pecadores arrependidos. O Salvador queixa-se dos males do mundo e descreve as imensas dores de sua divina paixão. 3 tipos de endemoninhados. Capítulo 7. Sou, diz Jesus Cristo a Santa Brígida,
Aquele que foi enviado às entranhas da Virgem por quem me enviou, fiz carne e nasci. E para aqui, certamente para manifestar a fé com palavras e obras, por isso morri, para abrir o céu, e por isso depois de ser sepultado ressuscitei e virei para julgar. Agora que os bispos estão reunidos, diga ao arcebispo, você está maravilhado com as palavras que falo. Levante os olhos e olhe, coloque seus ouvidos e ouça. Abra a boca e pergunte como é que eu sou abandonado por todos. Levante os olhos e veja como fui expulso por todos, veja que ninguém quer me ter em seu amor. Aplique seus ouvidos e ouça que, do nascer ao pôr do sol, os corações dos homens são ambiciosos e cruéis para derramar o sangue do próximo pela ganância. Ouça que por orgulho todos adornam seus corpos. Ouça que o deleite dos homens é irracional como o dos animais. Abra a boca e descubra onde estão os defensores da fé, onde estão aqueles que devem aceitar os inimigos de Deus, onde estão aqueles que arriscam a vida por seu Senhor. Investigue isso com cuidado, e você encontrará muito poucos amigos meus. Pense em tudo isso e você saberá que não falo sem razão. Isso é o que eles me pagam pelo meu amor. Eu os levantei e os resgatei com tanta equidade e justiça como se, falando por meio de um símile, tivesse sido colocada diante de mim uma balança, na qual para descobrir que era fiel, era necessário colocar um peso e eu não colocar outro, mais do que meu próprio coração. Eu nasci e fui circuncidado. Tive muitas provações e tribulações, ouvi palavras insultuosas e censuras, fui preso e açoitado, amarrado com cordas e como que colocado em uma prensa, meus nervos se esticaram, minhas veias se romperam e minhas articulações se deslocaram. Meu cérebro e minha cabeça inteira foram perfurados com espinhos afiados. O sangue escorreu coagulado e cobriu todo o meu rosto e barba. Sua boca e língua também estavam cheias de sangue, e suas gengivas estavam inchadas pelos golpes. Estendido mais tarde na cruz, meu pescoço não tinha outro joelho além dos ombros, meus braços foram esticados com cordas até os buracos da cruz, meus pés, dobrados e perfurados com 2 pregos, não tinham outro suporte senão os mesmos pregos, minhas entranhas estavam secas e contraídas, meu coração cheio de dor, que, sendo de natureza muito boa e robusta, podia suportar o fato de que ora subia dos nervos ao coração, e às vezes do coração aos nervos, e assim aumentando essa dor, a morte se prolongava. Como eu estava assim cheio de dor, abri meus olhos e vi minha mãe que chorava, cujo coração estava cheio de amargura, com todos os seus membros rígidos e pálidos, e suas angústias e gemidos me atormentavam mais do que minha própria dor. Também vi meus amigos em grande ansiedade, e alguns ficaram quase em dúvida, mas outros permaneceram, embora muito chateados. Encontrando-me em tão cruel agonia e continuando em tão grave amargura, meu coração finalmente se partiu com a violência da paixão, e minha alma saiu, levantando um pouco a cabeça, todos os seus membros tremendo, seus olhos abrindo como se pela metade, e inclinando-se nos pés todo o peso do meu corpo, fiquei pendurado como uma tela esfarrapada. Isso eu sofri, seu Criador, e não há ninguém que considere isso, e eu reclamo disso diante de você, para que você pense o que eu fiz. Peço-lhe, em segundo lugar, que trabalhe comigo. Quem quiser fazer qualquer trabalho deve ter 3 coisas. Primeiro, o material com o qual o trabalho será feito. Segundo, os instrumentos com os quais deve ser feito. E terceiro, uma premeditação cuidadosa para que seja bem feito. Eu mesmo sou a matéria e a própria sabedoria, que da qual emana toda a sabedoria, pois enviei minhas palavras ao mundo. Os instrumentos são meus amigos. Recolha, portanto, minhas palavras, e veja se elas são frescas e não corrompidas, se indicam e têm o sabor de uma fé sã e reta. Veja se eles são dignos e adequados para o meu tesouro, considere se eles levam do amor do mundo ao amor de Deus, do caminho do inferno às alturas do céu, e se você os encontrar, busque minha honra com os meus amigos, como com bons instrumentos. Procure-o com prudência como sábio, trabalhe varonilmente, como um homem forte,
Trabalhe com fervor, como um amigo do Senhor. Eu te ordeno, em terceiro lugar, como Senhor, para terminar o que você começou. Você seguiu meu caminho, lançou seu arado em um pequeno pedaço de terra e começou a arar. Mas agora te ordeno que voltes com mais frequência, arranque as raízes e os espinhos, e construa igrejas ali com os bens da tua igreja, porque entrego em tuas mãos essa parte da terra, e essa tua reivindicação. Portanto, trabalhe com fervor e diligência. Referindo-me agora aos possessos, digo que alguns se admiram de que o espírito não se afaste dos possessos, e nisso podem considerar minha grande justiça, porque não faço maior dano ao diabo do que ao anjo no céu. E então é a justiça que, como uma coisa vem, ela se retira, e como o espírito às vezes vem de longe, também se retirará lentamente. Existem 3 tipos de demônios. Um é como o ar, que facilmente escapa e obscurece a consciência do homem para que ele fale e faça coisas insolentes. Esse tipo de espíritos malignos vem facilmente, e o mesmo se apaga. A segunda classe é como o fogo, que com impaciência aflige todo o corpo e carne, e torna a vida tão amarga para o homem que ela prefere morrer a viver, e pela impaciência ele é impelido a tudo que aquele espírito impuro lhe sugere. Com a mesma facilidade que vem, vai embora, mas a doença permanece no corpo. A terceira classe de demônios é como a fumaça, e como a fumaça, onde quer que entre, mancha tudo e se mistura com todas as coisas. Assim, também essa classe de demônios se mistura totalmente com a alma e o corpo do homem. Portanto, como a fumaça quando encontra um buraco, ela sai pouco a pouco e de longe, da mesma forma este espírito, que com as orações começou a sair, irá embora pouco a pouco, até que o possesso esteja completamente purificado. E quando tantas lágrimas quantas forem necessárias forem derramadas, e toda a devida abstinência for feita, então o espírito maligno sairá completamente, e o homem se verá purificado, porque assim como esse espírito veio aos poucos e de longe, da mesma forma é a justiça que ele se retira. Santa Brígida é acusada diante da Virgem Maria das distrações de sua mente e de como a Senhora consola. Capítulo 8. Bendita sejas tu, Rainha do céu, diz o santo à Virgem, que não desprezas nenhum pecador, quando ela te invoca de todo o coração. Digna-te a ouvir-me, embora eu seja indigno de abrir os lábios para te suplicar. Eu sei, então, que sem ser fortalecido com sua ajuda, não posso me governar, porque meu corpo é como um animal indomável, que, se não tiver o freio na boca, corre para todos os lugares onde está acostumado a tendo suas delícias. Minha vontade é leve como o pássaro, e continuamente quer seguir seus pensamentos frívolos e cruzar por toda parte como os pássaros que voam. Peço-lhe, portanto, que coloque um freio no meu corpo, antes que eu queira amarrá-lo em algum lugar onde desagradará a seu filho, e levá-lo onde ela possa cumprir sua vontade. Também coloque uma corda nesse pássaro, que é minha vontade. E a Virgem respondeu: a oração feita com coração devoto para honrar a Deus, merece ser ouvida para lhe conceder a graça que pede. É, portanto, para que se coloque um freio em seu corpo para que seja governado de acordo com a vontade de Deus, é conveniente que também seja colocado sobre você um fardo, que você deve carregar para a honra do único que te governa, para que a tua vontade seja tal, que prefiras calar a falar com as pessoas do mundo, e seria mais agradável para ti sofrer a pobreza em tua casa, do que desfrutar de todas as riquezas nos palácios dos príncipes, cuja amizade você não estima, contanto que possa merecer a amizade de Deus. Então, coloco sobre você o encargo de dizer palavras que agradam a Deus. Visão simbólica da Santa, na qual se mostra a inveja do nosso inimigo. Capítulo 9. Como Santa Brígida estava rezando em um determinado momento, ela viu diante dela em uma visão espiritual um pequeno fogo e um pequeno pote colocado sobre ele, e nele uma refeição apetitosa. Ela também viu um jovem vestido de púrpura dourado muito brilhante, que, dobrado nos joelhos, estava ao redor da panela, às vezes soprando fogo, às vezes movendo a lenha, e assim foi cuidando dela,
Até que, finalmente disse ao Papai Noel que estava olhando para ela: você que está assistindo tudo isso, já viu uma pessoa tão humilde quanto eu? Eu, como você vê, vestido com roupas de ouro, presto grandes serviços a este pote, dobrando os joelhos viro-me em volta dela, inclino a cabeça no chão soprando fogo, arrumo e empilho a lenha, às vezes também a desvio sem me desculpar por qualquer inconveniente, portanto, reconheça-me como muito humilde. Mas eu gostaria de lhe dizer o que isso significa. Por esse pote eu entendo seu coração, por causa do alimento que contém, entendo essas doces palavras que Deus lhe dá do alto, pelo fogo, o fervor do amor divino que você tem por Deus. Eu sou o diabo, invejoso da tua consolação, que me mostra tão humilde servo, soprando não tanto para que o fogo queime mais, mas para que as cinzas, que são os afetos das coisas da terra, subam à panela, esta é, para o seu coração, para que aquela comida saborosa, que são as palavras do Espírito Santo que foram inspiradas em você, se torne insípida. Agito as tochas e a lenha, para que a panela, que é o seu coração, se incline ao chão, ou seja, a pessoas conhecidas da terra ou parentes, para que assim Deus seja menos amado. Deus revela a um santo monge a santidade e a distinta virtude de Santa Brígida. Capítulo 10. Um monge de vida santa do mesmo mosteiro de Alvastro relatou com lágrimas e juramento ao prior, Padre Pedro, que quando Santa Brígida ali foi residir no mesmo mosteiro, o monge se admirava no seu coração, e pelo zelo de a regra e a santidade diziam interiormente: porque esta senhora mora aqui no mosteiro dos monges contra a nossa regra e introduzindo um novo costume. Então, o mesmo religioso, absorto em oração, ouviu em êxtase mental uma voz que lhe disse: essa mulher é amiga de Deus, e vem ao mosteiro colher flores sob esta montanha, com a qual todos os povos além do mar receberá remédios e dos confins do mundo. Este religioso chamava-se Jerequino, e era de tamanha santidade de vida, que durante 40 anos nunca saiu do mosteiro, mas de dia e de noite se dedicava à oração. Obteve de Deus a graça única de ver quase continuamente em oração os 9 coros da hierarquia angelical. Quando levantou a hóstia consagrada viu Jesus Cristo na forma de uma criança. Adição: este mesmo Pi. Jerequino viu em certa ocasião no mencionado mosteiro de Alvastro Santa Brígida erguido no ar, e saindo de sua boca um caudaloso rio, e então, orando, ouviu em espírito que lhe diziam: a mulher, que saindo dos confins da terra, dará sabedoria a inúmeros povos, e servirá de sinal de que pela boca de Deus lhe dirá o fim de sua vida, e você se alegrará com suas palavras e vindas, e se cumprirá mais cedo o seu desejo, para que não veja as calamidades que Deus tem que enviar sobre esta casa. Refere-se a este mesmo religioso, que uma vez que o abade lhe ordenou que ajudasse os que estavam na padaria, ele, que não entendia o ofício do padeiro, olhou com reverência, como era costume, para uma imagem da Virgem Maria que foi pintada na parede, e falou-lhe assim: querida senhora, o abade manda-me trabalhar com os padeiros, e sabes que não compreendo este trabalho, mas mesmo assim farei o que quiseres. E a imagem respondeu: faça o que você fez até agora, e eu servirei para você na padaria. E assim aconteceu, aqueles que estavam na padaria acreditando que Pi. Jerequino estava trabalhando com eles pessoalmente, enquanto ele rezava muito lentamente na igreja. O anjo da guarda ensina a Santa Brígida a vencer as tentações da gula. Capítulo 11. Em certa ocasião, quando Santa Brígida estava no mosteiro de Alvastro, ela foi tentada pelo espírito da gula a tal ponto que de fome não conseguia pensar em outra coisa, e quando ele começou a orar, 2 pessoas apareceram a ele em espírito, que era um etíope com um pedaço de pão na mão, e um jovem muito bonito, que carregava um vaso de ouro. E então o jovem disse ao etíope: por que você está procurando aquele que está confiado à minha custódia? E o etíope respondeu: porque ela se gaba da abstinência que não teve, porque não para de encher a barriga, até se encher do estrume de delicadas iguarias, e é por isso que lhe dou o meu pedaço de pão, para que as coisas mais grosseiras possam ser adoçadas.
Disse o jovem: você bem sabe que não tem uma natureza imaterial como nós, mas um saco de terra, e sendo terra frágil e inquieta. E o etíope respondeu: seu Jesus Cristo jejuou por algum tempo sem comer e beber pouca água, pelo que merecia presentes sublimes. O que essa mulher que está sempre farta vai conseguir? E o anjo lhe disse: por acaso, Jesus Cristo não é teu como também nosso? De jeito nenhum, respondeu o etíope, porque nunca quero humilhá-lo, mas farei o contrário, porque não voltarei à sua glória. E o jovem disse: Jesus Cristo ensinou a jejuar de tal maneira que o corpo não se enfraquece mais do que justo, mas se humilha, para que não se levante contra a alma. Nem mesmo nosso Jesus Cristo ordena o que é impossível à natureza, mas a moderação, nem pergunta o que e quanto cada um leva, mas com que intenção e amor de Deus. Ao que o etíope respondeu: é justo que esta mulher sinta na velhice o que não experimentou na juventude. E o jovem disse: é louvável nós jovens abster-se do pecado, e não tirar do céu a púrpura e a carne delicada guardada com amor a Deus. Porque às vezes o costume moderado e prudente deve ser mantido com ação de graças, para que a carne não fique muito fraca. Naquela mesma hora, a Virgem Maria apareceu a Santa Brígida, usando uma coroa, e disse ao etíope: silêncio, traficante e invejoso, porque isso me foi confiado. E o etíope respondeu: se eu não pudesse fazer mais nada, pelo menos colocaria espinhos na bainha de suas roupas. Eu a ajudarei, disse a Virgem, e sempre que você os jogar fora, eles serão jogados em seu rosto, e sua coroa será dobrada. A Virgem Maria instrui Santa Brígida sobre 3 condições que tornam o jejum meritório. Capítulo 12. Tudo o que você faz, diz a Virgem ao santo, deve fazê-lo com obediência e discrição, porque é mais agradável ao meu filho ser comido do que jejuar contra a obediência. Portanto, você deve observar 3 requisitos no jejum. Primeiro, não jejuem em vão, como os que jejuam com a intenção de serem semelhantes e iguais aos demais no jejum e na mortificação, o que não é razoável, porque o jejum deve ser adaptado à robustez do corpo e como a natureza pode suportar, para suprimir os desejos de movimentos ilícitos. Em segundo lugar, não jejuem imprudentemente, como aqueles que quando estão doentes querem fazer contra a força da natureza o mesmo que quando estão sãos. Estes desconfiam da misericórdia de meu filho, como se ele não quisesse receber sua doença como uma obra de arte, feita com boa vontade. Rápido, então, filha com prudência, e sempre que a doença chegar, seja um pouco mais benigno com seu corpo, compadecendo-se dele como um bichinho irracional, para que não sucumba ao trabalho. Terceiro, cuidado com o jejum sem fundamento, como aqueles que jejuam com a intenção de obter maior recompensa e honra do que os outros. São como aqueles que se apontam para o pagamento de seu trabalho. Quanto ao resto, rápido, minha filha, para agradar meu filho, e como sua natureza pode suportar, calcule sua força, sempre confiando na misericórdia de meu filho, creia-se indigno de tudo. E não pense que qualquer penitência sua seja digna de perdoar seus pecados, muito menos de recompensa perpétua, mas deve atribuí-la à grande misericórdia de meu divino Filho. A mortificação deve submeter-se à obediência. Capítulo 13. Santa Brígida estava acostumada a não beber entre as refeições, e aconteceu-lhe um dia que mal conseguia falar, que, vendo seu pai espiritual, Mestre Matias, lhe mandou beber, e embora parecesse sério para a santa mudar todo o costume anterior, ela bebeu mesmo assim. Então ele ouviu em espírito uma voz que lhe disse: por que você tem medo de mudar de vida? Eu preciso de seus bens, ou por seus méritos você deve entrar no céu. Obedeça ao seu mestre, que já experimentou o conflito de ambos os espíritos, o da verdade e o da ilusão. Pois, mesmo que você comesse e bebesse 10 vezes por dia por obediência, isso não seria considerado para você como pecado. Como Santa Brígida se entregou inteiramente a Deus, e quanta malícia é nosso inimigo comum. Capítulo 14. Santa Brígida viu vários anjos, entre os quais havia um mau,
que disseram à esposa de Jesus Cristo, outra disposição que antes tinha sua alma, e agora sua enfermeira, que é o orgulho, que eu sou, está se afastando de você, eu sou o anjo mau. Porque você não fala e me favorece como antes? E a santa respondeu com seu espírito, eu não te amo, porque você não ama a Deus, e ainda que você recriasse minha mente com toda a suavidade possível e vestisse meu corpo de ouro, eu não te amaria, porque você despreza meu Deus, e prefiro segui-lo nas dores, do que a ti em toda doçura, e porque odeias a Deus, tudo que é teu é odioso para mim. Mas se você quisesse devolver sua alma a Deus, eu também me curvaria e faria sua vontade. E o demônio respondeu, em verdade, eu lhe digo, se eu pudesse tomar um corpo mortal, preferiria sofrer nele todo tipo de dor, e também as dores do inferno, a retribuir meu amor a Deus. Então 2 bons anjos lhe disseram, já que nosso Senhor é seu Deus e seu Criador, por que você não quer se submeter a ele? E o demônio respondeu, porque fixei minha mente em minha vontade de tal maneira que não quero mudá-la, tal é o ódio que tenho por ela. E imediatamente outro desses bons anjos disse, Senhor, embora saibas tudo, no entanto, porque te agrada e por causa de tua esposa, apresento-te estas palavras. Você disse antes sobre sua nova esposa, quando eu me viro para o sul, ela se vira para o oeste. Mas agora você pode dizer que, para onde quer que você vá, sua esposa o segue da melhor maneira que pode. E o Senhor respondeu, convém que a esposa obedeça e se humilhe ao seu Deus. Quanto Santa Brígida amava a Virgem Maria, e como esta senhora correspondia ao seu amor. Capítulo 15. Bendito sejas tu, diz a Santa, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, e bendito seja o próprio Deus, teu Filho Jesus Cristo, por toda a alegria que me deu, porque tu és sua mãe. Esse mesmo Senhor sabe que Maria, filha de Joaquim, me é mais amada do que os filhos de Ulfom e Brígida, e que melhor desejaria que Brígida, filha de Bergero, nunca tivesse nascido, do que Maria, filha de Joaquim, não tivesse sido concebida, e preferiria que Brígida estivesse no inferno, antes que Maria, filha de Joaquim, não fosse a mãe de Deus no céu. Ao que a bem-aventurada Virgem respondeu, filha, deves saber positivamente que esta Maria, filha de Joaquim, será mais útil para ti do que tu, Brígida, filha de Bergero, para ti mesma. E a própria filha de Joaquim, que é a mãe de Deus, quer servir de mãe para os filhos de Ulfom é Brígida. Portanto, permaneça constante, e obedeça a Inés em seus conselhos que ela lhe dá nas visões espirituais, e sua professora, pois ambos te informam do mesmo Espírito, e obedecendo a um deles, você obedece a ambos. Diga também ao seu mestre que faça o que lhe foi ordenado, ainda que lhe sobrevenham tribulações corporais, porque as tribulações dirigidas contra as boas obras são armadilhas do diabo. Salte, pois, sobre as armadilhas e ande varonilmente, porque o caminho que o homem empreende para a glória de Deus com maior tribulação o servirá diante do Senhor para maior recompensa e coroa do que aquele que anda com menos decepção, e todo passo que você der será levado em conta por Deus para sua coroa. 5 laços que o inimigo tende a pessoas espirituais que buscam a Deus. Capítulo 16. Bendita sejas vós, que sois virgem e mãe, diz o santo à Virgem, Maria é o vosso nome. Você deu à luz a Jesus Cristo. E em certa ocasião, compreendi espiritualmente que muitos homens nobres e sábios deram testemunho a outro, que seu filho era misericordioso e cheio de misericórdia, e uma multidão de pobres gritava de longe dizendo que aquele testemunho era verdadeiro. Oh, minha querida senhora, assim me parece ser em relação a você, porque todos os santos, que foram igualmente nobres e sábios, testemunham que você é verdadeiramente piedosa e misericordiosa, e eu, que sou dessa multidão de pobres e não tenho nada para mim, clamo dizendo que seu testemunho é muito verdadeiro. Rogo-te, então, Senhora piedosa, que te dignas a ter piedade de mim. Parece-me que estou em grande perigo, porque me parece que estou na fronteira de 2 casas, uma das quais é muito clara e a outra muito escura, e quando olho para trás para esta casa escura,
Parece-me que tudo o que vi no farol é como visto à noite em um sonho. E a Santíssima Virgem respondeu: embora eu saiba tudo, diga-me, o que você viu particularmente na casa escura? Pareceu-me, eu disse, que havia como que uma entrada para a casa sombria e dela uma saída estreita, e do lado de fora da saída havia uma claridade resplandecente na qual havia muitas coisas deliciosas. Daquela entrada havia muitos caminhos que conduziam à saída, e em cada caminho havia 5 homens, que eram inimigos de todos os que passavam pelos outros caminhos. O primeiro inimigo falou com eles com palavras suaves, mas para aqueles que o ouviram, uma chama ardente entrou em seus cérebros. O segundo tinha na mão flores e outras coisas vencidas que a terra produz, mas quem quer que tenha voltado os olhos para eles com desejo de possuí-los, essas mesmas coisas perfuraram seus olhos como uma lança afiada. O terceiro inimigo tinha um copo cheio de veneno, untado por fora e por cima com um pouco de mel, e derramou na garganta de todos que provaram daquele copo. A sala tinha várias joias ricas de ouro e prata e pedras preciosas feitas pelas mãos dos homens, que quem as tocou com ambição de possuí-las, foi ferido por uma cobra muito venenosa. O quinto colocou uma almofada muito macia aos pés dos passageiros e, assim que alguém quis descansar nela, o inimigo removeu a almofada, e assim, aquele que pensava estar descansado, caiu nas profundezas em rochas duras. Palavras de consolação que a Virgem Maria dirigiu a Santa Brígida na sua última doença. Capítulo 17. Pouco antes da morte de Santa Brígida, a Virgem Maria apareceu a ela e disse: se uma mulher em trabalho de parto está doente, os filhos que ela dá à luz geralmente são doentes. Mas você dará à luz a Cristo, filhos fortes e saudáveis, e amigos de Deus, e você será mais saudável do que nunca, e você não morrerá, mas irá para o lugar que foi prometido e preparado para você, pois São Francisco esteve doente por muito tempo, e ainda assim deu frutos e cumpriu a vontade de Deus, mas depois foi curado, e fez e faz coisas maiores do que quando estava doente. Mas você pode me perguntar, por que sua doença dura tanto e sua natureza e sua robustez são consumidas? Ao que eu respondo, que meu filho e eu te amamos. Você não se lembra do que meu filho lhe disse em Jerusalém, que seus pecados foram perdoados, quando você entrou na igreja de seu santo sepulcro, como se você tivesse recebido o batismo. Mas ele não lhe disse, porém, que você não deve sofrer nada, enquanto você vive no mundo, e, portanto, é a vontade de Deus, que o amor do homem corresponda ao amor de Deus, e que as falhas passadas são lavadas com paciência e com doença. Recordai também que muitas vezes vos disse que as palavras de meu filho e minhas podem ser compreendidas espiritual e corporalmente. Como vos disse na cidade de Stralsund, que se antes de concluir as divinas palavras contidas nos livros celestiais, palavras que Deus revelou, você foi chamado do mundo, então por sua boa vontade você seria considerado um religioso em Ubatestem, e considerado um participante de todas as promessas que Deus fez a você. A Virgem Maria explica a Santa Brígida o que é morrer e o que viver, segundo Deus. Capítulo 18. 6 dias antes da morte de Santa Brígida, a Virgem Maria apareceu a ela e disse: o que dizem os médicos? Você não vai morrer? Na verdade, filha, eles não consideram o que é morrer, pois aquele que está separado de Deus morre, aquele que está endurecido no pecado, e pela confissão não rejeita a imundície de seus pecados, também morre quem não crê em Deus, nem ama o seu Criador. Mas vive e não morre aquele que está sempre temendo a Deus, que purga seus pecados com confissões frequentes e deseja alcançar seu Deus. E como o Deus de todas as coisas fala com você, e contra a natureza dispõe e mantém sua vida, por isso não é necessário buscar saúde ou vida em remédios, nem é necessário que você use remédios, porque por um curto tempo, pouca comida é necessária. Louvor que a Virgem Maria faz a Santa Catarina, filha de Santa Brígida. Capítulo 19. A esposa de Jesus Cristo rezou à Santíssima Virgem e disse-lhe: ó minha querida Senhora, pelo amor do teu querido Filho,
peço-te que me ajudes a amá-lo de todo o coração, porque me sinto fraca para amá-lo com o amor ardente que deveria. Rogo-te, então, Mãe de misericórdia, que te dignas ligar o seu amor ao meu coração, e atrair o teu filho a este meu coração, separando-o com o maior esforço de todo prazer carnal, e atraindo-o com mais força, quanto mais pesado. E a bem-aventurada Virgem respondeu: Bendito seja aquele que inspira tais orações, mas ainda que minha conversa lhe pareça doce, vá, no entanto, costurar a túnica de sua filha, que gosta mais de uma túnica remendada e velha do que de uma nova, que quer mais um vestido de lã grosseiro do que de seda ou de outro gênero requintado. Bem-aventurada ela, que com tamanha vontade deixou o mundo. Da mesma forma, por mútuo consentimento, ela deixou seu marido, cujo corpo ela amava como a si mesma, e sua alma mais do que os corpos de ambos. Ela também deixou seus irmãos e irmãs, parentes e amigos fisicamente, para poder ajudá-los espiritualmente, e não ela ignorou as riquezas do mundo. Então, porque você deixou seus parentes, todos os seus pecados estão perdoados. Permanecei constantes, que por riquezas terrenas vos será dado o reino dos céus. Jesus Cristo abençoa Santa Brígida por sua beneficência e amor pelos pobres. Capítulo 20. Santa Brígida estava perto de Ludosia, no reino da Suécia, quando um de sua família veio vê-la pobre e implorou que ela tivesse pena dele, porque ela estava tentando se casar com sua filha e não podia porque de sua pobreza. A santa foi informada do dinheiro que seu mordomo tinha e lhe disse: Dê a esse pobre homem um terço de tudo que você tem, para que sua filha, consolada, reze por nós. Ao entrarem na cidade, encontraram os pobres reunidos à porta do alojamento de Santa Brígida, a quem a santa mandou dar esmolas. Mas o mordomo disse que o que ele tinha não era suficiente para pagar a hospedagem, a menos que ela pegasse dinheiro emprestado de alguém, e disse ao santo: Como é que você gasta dinheiro tão profusamente? Grande perfeição é dar dinheiro aos pobres e pedir emprestado aos outros. E Santa Brígida respondeu: Vamos dar enquanto temos, porque o Deus benigno é generoso para nós dar quando precisamos. Estou salvo para esses pobres, porque eles não têm outro consolo, e em minhas necessidades me entrego à vontade de Deus. Enquanto mais tarde a santa assistia à missa na igreja, ela ouviu Jesus Cristo em oração dizendo-lhe: Nossa filha é como aquela que corre tão ansiosamente para o marido, que se esquece do pai, da mãe e de tudo o que tem. Você achou o que estava procurando? O que o marido deve fazer? Ele enviará seus servos a ela e fará com que tudo o que é sua esposa venha depois dela. Assim também, ó filha, por causa de seu amor, nós fornecemos a você e aos seus, porque assim como o amor me introduziu no seio da Virgem, o amor do homem introduz Deus em sua alma. São João Batista fala com Santa Brígida, elogiando a paciência de um certo sacerdote. Capítulo 21. Filha, você não precisa se afligir com a vitória de seu amigo espiritual, porque este amigo de Deus obteve uma vitória distinta contra o inimigo do Senhor. Correu confiante atrás dele querendo machucá-lo, porque deveria estar zangado com os ladrões que o roubaram. Mas ele pulou na lança de seu inimigo quebrando-a, e com sua lança o perfurou, porque depois de ter tirado tudo dele, sem o menor sinal de raiva, ele lhes disse: Amigos, bebam mais, eu ainda tenho o que te dar. Perfurou, em segundo lugar, o seu inimigo com outra lança, quando lhe tiraram a capa, porque sem impaciência deu-lhes a túnica. E ele o desafiou, finalmente, com o terceiro lance. Quando eles se retiraram e deixando-o nu, ela alegremente deu graças a Deus por suas tribulações e dificuldades orando com amor de Deus, e imediatamente ela partiu, sem se importar com sua nudez, e por esta vitória toda a nossa corte deu os parabéns. Sérias ameaças de Jesus Cristo contra certo reino e como sua ira deve ser aplacada. Capítulo 22. Já vos disse, diz o Senhor ao santo, que quero visitar os cortesãos deste reino com espada, com lança e com ira, mas eles respondem: Deus é misericordioso, o infortúnio não virá, façamos nossa vontade, que nosso tempo é curto.
mas ouça o que estou lhe dizendo agora. Quero levantar-me e não perdoarei nem o jovem nem o velho, nem o rico nem o pobre, nem o justo nem o injusto, mas eu irei com o meu arado, arrancarei as espigas de milho e as árvores, de modo que onde havia 1000 mal restará 100, e as casas ficarão sem moradores, a raiz da amargura também brotará, e os poderosos cairão, as aves de rapina prosperarão com suas unhas e comerão o que não lhes pertence. No entanto, com 3 coisas minha justiça pode ser apaziguada e mitigada, pois 3 são os pecados que abundam naquele reino, veja-se orgulho, gula e ganância. Portanto, se a humildade e a propriedade no vestir forem aceitas, houver moderação no dever, e o código do mundo for restringido, então minha ira será mitigada. Deus repreende com palavras muito fortes a vaidade e os graves crimes de certa dama principal e a convida com sua misericórdia. Capítulo 23. Ouvindo Santa Brígida, Jesus Cristo diz a uma senhora: teus olhos estavam curiosos para ver coisas voluptuosas, seus ouvidos para ouvir seus elogios e estrondos, sua boca estava preparada para fofocas e bobagens, e sua barriga estava sempre cheia de presentes, e você nunca negou a ele o que ele queria. Você adornou seu corpo com roupas luxuosas para seu louvor, nem o meu, enquanto na porta de sua casa estavam meus amigos miseráveis, famintos e nus, e eles gritaram, mas você não os ouviu. Eles queriam entrar, e você ficou indignado, você culpou suas misérias e zombou deles, sem ter nenhuma compaixão por eles. Tudo o que você fez para exaltar seu corpo parecia muito pouco para você, e você julgou o que você fez para mim como da maior importância. Deitou-se e sentou-se quando quis, sem considerar a minha justiça, procurou tudo o que havia de belo no mundo, e não cuidou de mim. Portanto, se eu aplicasse sua justa sentença a você agora, por causa do orgulho de sua boca e de todos os seus membros, você mereceria que todos o detestassem e o confundissem publicamente com desgraça e vergonha. Por causa de sua luxúria, você seria digno de ter as juntas de todos os seus membros desfeitas, sua carne apodrecida, sua pele cheia de tumores, seus olhos salientes, sua boca torta, suas mãos e pés cortados fora, e todos os seus membros sem cessar os mutilavam. Por desprezar os pobres e meus amigos, e por causa de sua avareza, seria justo que você fosse superado por uma fome tal que de bom grado, como se fosse um pedaço de carne, devorasse seus membros e comeria seu esterco. E beba sua carne podre e, no entanto, sua fome não pode ser extinta. Por causa de seu descanso e preguiça, você seria digno de não ter descanso algum, mas miséria e tristeza em todos os lugares. Pelo favor dos homens que você estava procurando mais do que eu, você merece tanto desprezo de todos, que até seus filhos e amigos mais próximos fogem de você, e como carne fétida e esterco humano você fede diante de seus olhos e narizes, e eles gostariam 100 vezes de ouvir dizer que você morreu, em vez de vê-lo vivo. Porque você fez mal ao seu próximo, e para estender seu orgulho você pegou e reteve o que é dos outros, seria justo que uma espada despedaçaria seus membros e ossos, e uma serra muito afiada destruiria continuamente sua carne, porque o miserável foi afligido, e você não sentiu pena dele. Por causa da inveja e da ira que te encheu, seria justo que os demônios te despedaçassem com a boca, e com os dentes te moíssem como farinha. No entanto, porque sou misericordioso e não faço justiça sem misericórdia, nem misericórdia sem justiça, estou disposto a ter misericórdia de todos os que se arrependem, para que não deixe a justiça por isso, mas troque o castigo por castigos mais leves. Em si, pois não faço mal a demônios, nem a anjos no céu. Assim como você picou com todos os seus membros, você deve satisfazer com todos eles, e por um curto trabalho você receberá a grande doçura. Sua boca, então, deve abster-se de muita conversa e de todas as palavras vãs. Seus ouvidos devem estar fechados para murmurar, e seus olhos para ver coisas vãs.
Suas mãos devem estar abertas para dar esmolas aos pobres, e seus joelhos devem dobrar para lavar os pés. Seu corpo deve abster-se de presentes, mesmo que se alimente, para que possa ser constante em meu serviço e não se tornar vicioso. Em suas vestes não deve haver um único fio através do qual brilhe o orgulho, mas apenas para o lucro e a necessidade, mas não para o supérfluo. Jesus Cristo faz um relato magnífico de seus atributos e virtudes, convidando o pecador com sua misericórdia e ameaçando-o com sua justiça eterna. Capítulo 24. Eu sou, diz Jesus Cristo ao Santo, o Deus de todas as coisas, cuja voz Moisés ouviu na sarça, João no Jordão e Pedro na montanha. Eu clamo, ó homem, a ti com misericórdia, eu que clamei por ti com lágrimas na cruz. Aplique seus ouvidos e ouça-me, abra seus olhos e olhe para mim, olha para mim, que eu que te falo sou o mais poderoso e o mais forte, o mais sábio e o mais virtuoso, o mais justo e o mais piedoso, também o mais belo acima de todas as coisas. Veja e examine meu poder na lei antiga, e você o achará maravilhoso e valioso na criação de todas as criaturas. Você também encontrará minha força com os reis e príncipes rebeldes, minha sabedoria igualmente na criação e dignidade do rosto humano, e na sabedoria dos profetas. Examine também minha virtude incomparável, e você a encontrará em ter dado a lei e a liberdade ao meu povo. Veja minha justiça no primeiro anjo e no primeiro homem, veja no dilúvio, veja na destruição de várias cidades e vilas. Veja também minha piedade em tolerar sofrer meus inimigos, veja igualmente nas admoestações feitas pelos profetas. Olhe, finalmente, e considere minha beleza pela beleza obras dos elementos e pela glorificação de Moisés, e então medite quão dignamente você me escolheu e deve me amar. Veja, além disso, que sou o mesmo que falou na nova lei, muito poderoso e muito pobre, muito poderoso por ter me adorado os reis anunciado uma estrela, e muito pobre, porque estava envolto em faixas e reclinado numa manjedoura. Olhe para mim também, muito sábio considerado muito tolo, muito sábio, a quem seus adversários não podem responder, e muito tolo, porque foi condenado como mentiroso julgado como criminoso. Olhe para mim virtuoso e vil, o mais virtuoso, na cura dos doentes e na expulsão dos demônios, e o mais vil, na flagelação de todos os membros. Olhe para mim mais justo, e considerado mais injusto, o mais justo, na instituição da verdade e da justiça, e considerado muito injusto, quando fui condenado a uma morte infame. Olhe para mim também o mais piedoso, e tratado sem compaixão, o mais piedoso, em redimir perdoar pecados, e tratado com compaixão, porque na cruz tive ladrões como companheiros. Olhe para mim, enfim, mais bela na montanha mais feia na cruz, porque não tinha forma nem beleza. Olhe para mim e considere que eu, que sofri por você, estou falando com você agora. Olhe para mim não com os olhos da carne, mas do coração, veja o que eu te dei, o que eu exijo de você e o que você tem para me dar. Eu te dei uma alma sem mancha, me devolva sem mancha. Sofri por ti, para que me seguisses. Eu te ensinei a viver de acordo com minha lei, não de acordo com sua vontade. Ainda ouça a minha voz com a qual eu clamei a você em minha vida, faça penitência. Ouve a minha voz com que te clamei na cruz, tenho sede de ti. Ouça agora em voz mais alta, que se você não fizer penitência, o formidável ai virá sobre você, mas ai, sua carne secará, sua alma se livrará do pavor, toda a medula será consumida, sua força será destruída, a beleza desaparecerá, você odiará a vida e desejará fugir, mas você não vai encontrar onde. Refugie-se, então, rapidamente no asilo de minha humildade, para que não chegue esse formidável ai, que ameaça, e que é ameaçador, para que você fuja dele se você acredita em seu coração, mas se não, os fatos provarão as palavras. Mas pergunte aos sábios o que eu havia prometido, embora por paciência não a omitarei,
e espero pacientemente o fruto dessa mesma paciência. Jesus Cristo ameaça abandonar os maus cristãos e chamar os gentios. Capítulo 25. Sou como o escultor, diz Jesus Cristo ao santo, que faz uma bela imagem de barro, para dourar brilhantemente. Depois de algum tempo, o escultor, examinando a imagem, viu-a molhada e como que desfigurada pela água, perdido toda a sua beleza, a boca permanecera como a de um cão, as orelhas caídas, os olhos arrancados, as bochechas e a testa afundadas. Então o artista disse: você não é digno de ser coberto com meu ouro, e tomando-o, ele o esmagou, e fez outro digno de ser coberto com ele. Eu sou o divino escultor, que fez o homem da terra, para realçá-lo com o ouro de minha divindade. Mas agora o amor ao prazer e a cobiça o tornaram tão feio que ele é indigno do meu ouro, porque a boca, que foi criada para o meu louvor, só fala do que lhe agrada e prejudica o próximo, seus ouvidos ouvem apenas coisas da terra, seus olhos veem apenas o que é delicioso, a humildade desapareceu de sua testa, e ela fica ereta com orgulho. Portanto, escolherei para mim os pobres, isto é, os desprezados pagãos, a quem direi: venha descansar no braço do meu amor. Mas para você, que deveria ter sido meu e o desprezou, viva agora de acordo com sua vontade, e quando chegar minha hora, que é a do julgamento, eu lhe direi: você será dado tantos tormentos, quanto seu amor estava em querendo prazer mais do que o seu Deus. Isso, então, veio a mim como o cachorrinho que apresenta a cabeça e o pescoço para colar, e se considera um servo, portanto, suas faltas lhe foram perdoadas. A Virgem Maria recomenda 3 propriedades louváveis da alma e outras 3 do corpo, e exorta um sacerdote devoto a ser empregado na conversão das almas. Capítulo 26. No exército do Rei dos Anjos, diz a Virgem ao Santo, há 3 coisas: primeiro, o que abunda e não diminui; segundo, o que é estável e não se destrói; terceiro, o que é resplandecente e não se desvanece, escurece. Da mesma forma, deve haver 3 coisas no corpo e 3 outras na alma. Primeiro, o que abunda na alma e não diminui, que é o dom do Espírito Santo que é dado a essa alma, pois, embora abunde em si pela virtude, pode, no entanto, ser diminuída pelo pecado. Segundo, que a alma deve ser constante em boas obras, para não ser arruinada pela má vontade. Terceiro, deve ser resplandecente de beleza e beneficie-se de boas ações, para não ser obscurecido pela cor da afeição perversa ou da concupiscência. Também no corpo deve haver 3 coisas: primeiro, sustento; segundo, o trabalho; e terceiro, a repressão do prazer e do consentimento carnal. A primeira consiste em tomar o sono e a alimentação com moderação, para que não seja nem mais nem menos, mas o necessário para que o corpo possa estar firme no serviço de Deus. A segunda é a perseverança no trabalho com toda discrição. A terceira é a vontade alegre no serviço de Deus e reprimindo o prazer ilícito, e assim a alma é iluminada. E como meu amigo amarra suas mãos com um voto, para que seu corpo não vá contra sua alma, eu, que sou a rainha do céu, e muito amada é, próxima de meu filho, dispenso seu voto, porque esse é o prazer de meu filho. Eu sou aquele cuja pregação começa, eu o precedo com minhas orações diante de meu filho como a estrela diante do sol, e dirigindo eu o acompanho. Eu lhe permito, então, cuidar de seu corpo como ele corresponde, se adapta à sua natureza, comendo carne em dias de carne e peixe em dias de peixe. Dou-lhe também 3 coisas, que são norma nas boas obras, sabedoria mais abundante em sua consciência e maior força de afeições para proferir as palavras divinas. Eu também transformo em bem esse medo que você tem de comer demais, para que a comida que você tem para comer, apresentando-se depois do filho, disse assim: ela está exercendo o ofício dos apóstolos, e, portanto, permito-lhe ter a comida dos apóstolos, que comeram o que lhes foi apresentado, e também, no sustento de seu corpo ele se comportará como um apóstolo. Eu o envio, então, não aos gentios, como a outros amigos meus,
mas aos maus cristãos. E como é mais difícil seduzir a mulher que desdenhosamente se separou do consórcio do marido para voltar a viver com ele, do que aquela que ainda não experimentou as boas qualidades do marido, é igualmente mais difícil. Deus os maus cristãos, do que aqueles que ainda não provaram as palavras de Deus e a doçura de sua bondade. Portanto, como ele é meu amigo e eu amo muito, como amigo coloco sobre ele o fardo mais doloroso, mas, no entanto, tudo o que ele empreender será facilitado por minha graça. Procure estar preparado na próxima Páscoa para trabalhar a meu serviço, em uma terra fértil. Ele semeia a semente, que crescerá muito e dará bastante fruto. Estas sementes são as minhas palavras, e a terra fértil é a Santa Igreja, que, cultivada por sábios, dará muito fruto. Bem, claro, estarei com ele na boca e no coração. A graça do Espírito Santo não pode ser reconciliada com a afeição do pecado. Capítulo 27. É costume entre vocês, diz a Virgem ao Santo, que quando alguém vem com um saco aberto ou com um copo limpo, algo é dado nele, mas se quem carrega o saco não quer abri-lo por preguiça, e se o vidro está sujo, e mais parece uma sujeira do que um copo limpo, e quem o carrega não promete limpá-lo, quem jogaria ele lá? A coisa mais preciosa que você tem, sendo indigno dela? É o mesmo com as coisas espirituais. Quando a vontade não se propõe a deixar o pecado, não é justo que lhe seja dada a bebida do Espírito Santo, e quando no coração não há desejo de reparar o pecado, então ele não deve receber a delicadeza do Espírito Santo, seja este homem um rei ou um imperador, ou um eclesiástico, ou pobre, ou rico. Quanto à Virgem Maria favorece os pecadores que querem se converter a Deus. Capítulo 28. Pareceu à esposa de Jesus Cristo, a bem-aventurada Brígida, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, estava ao lado dela, e que à sua direita a Virgem tinha vários instrumentos com os quais se defender em todos os perigos, e à esquerda havia armas de propósito para punir aqueles que, por má vontade, haviam sido condenados ao castigo. Então a Virgem disse à esposa: como você vê a diferença que há nestes instrumentos, cada um necessário para seu uso, da mesma forma eu ajudarei, com meu favor, todos aqueles que temem e amam meu filho, lutam virilmente contra as tentações do diabo. Estes estão como estabelecidos dentro dos muros dos acampamentos, lutando diariamente contra as ciladas dos espíritos malignos, e com minhas armas vou em sua defesa, para que, quando os inimigos tentarem minar o muro e destruí-lo, eu coloque um apoio. Se eles tentam subir escadas, eu os empurro para trás com os forcados, e se eles planejam furar as paredes das paredes, eu os conserto com a espátula. Cubro bem esses buracos. Desta forma, ajudo com armas defensivas todos aqueles que querem se reconciliar com meu filho e nunca mais pecar conscientemente contra ele. E mesmo que eu tenha mencionado apenas 3 instrumentos, ainda assim ajudo meus amigos e os defendo com inúmeras armas de defesa. Com relação aos instrumentos que aparecem à sua esquerda, quero falar com você sobre 3 deles. A primeira é a espada, mais afiada que a do carrasco, o segundo é o laço, e o terceiro é a lenha com a qual serão queimados aqueles que, tendo a intenção de picar até o último momento antes da morte, se condenaram à prisão perpétua. Porque quando o homem pretende ofender a Deus até o fim de sua vida, e não parar até que não possa pecar, ele deve ser condenado pela justiça divina às súplicas eternas. E assim como para os diversos crimes são impostas diferentes mortes aos que devem tirar a vida na terra, também aos condenados ao inferno são impostas diferentes espécies de castigos por seus pecados. Por isso, quando o homem pensa continuar pecando como enquanto ele vive, é justo que o diabo tenha poder sobre seu corpo e sua alma, e como a carne é arrancada dos ossos, é direito do diabo separar seu corpo e alma com uma dor tão amarga, como se a carne e os ossos fossem cortados com uma pederneira cega, enquanto o corpo miserável pudesse sofrer tão terrível dor. Esteja bem certo, porém, que mesmo quando alguém, pela grandeza de seus crimes,
for entregue com justiça de corpo e alma por Deus ao diabo, nunca enquanto ele viver e tiver conhecimento, a graça da penitência lhe será tirada. Mas para aqueles que não têm penitência, minha espada encurtará alguns castigos corporais antes da morte, para que o diabo não tenha sobre o corpo enquanto vive no mundo todo o poder que tem no inferno, pois, à maneira de quem para a maior dor corta o pescoço de seu inimigo com uma serra, assim o diabo com sua espada. Com a alma que vive na morte eterna. O vínculo significa a dor que o maldito Elma tem após a morte, que é tanto maior no inferno quanto mais longa vida no mundo. E o diabo quereria que aquele que pretende pecar enquanto vivesse muito tempo, para que sofresse mais depois da morte. E por isso minha graça rompe o vínculo que vedes, isto é, encurta contra a vontade do diabo a vida da carne miserável, para que a tortura pela sentença da justiça não seja tão horrível quanto o inimigo deseja. O diabo, então, acende o fogo no coração de seus amigos que vivem em prazeres, e embora sua consciência lhes diga que estão contra Deus, eles querem tanto satisfazer suas delícias que, sem prestar atenção, pecam contra Deus. E por isso é direito do diabo acender e aumentar o fogo da tortura no inferno para eles tantas vezes quanto, com seu prazer perverso, ele os encheu no mundo. O Salvador louva as virtudes de São Francisco de Assis e dá testemunho da veracidade das indulgências da Porciúncula. Capítulo 29. Estando Santa Brígida em Assis na igreja religiosa, ela ouviu e viu Jesus Cristo dizendo-lhe: meu amigo Francisco desceu da montanha das delícias à gruta, onde seu pão era amor divino, sua bebida era lágrimas contínuas, e sua cama a meditação das minhas obras e mandamentos. E embora eu saiba tudo, diga-me, o que é que aflige o seu coração? Lamento, respondeu o santo, porque há quem diga que este santo assumiu as indulgências da Porciúncula, e outros afirmam que são nulas. O Senhor disse: aquele que falsifica algo é como uma cana que se curva ao aplauso dos bajuladores, mas, meu amigo era como uma pedra chamuscada pelo fogo, porque ele tinha a mim, que sou o fogo divino, e assim como o fogo e a palha não concordam entre si, a falsidade não se espalha, onde a verdade e o fogo do amor divino habitam. Mas meu amigo possuía e disse a verdade, e porque viu a frieza dos homens para com Deus e sua ganância para com o mundo, ele amou muito, e assim ele me pediu um sinal de amor, pelo qual o homem seria incendiado no amor de Deus, e a cobiça diminuiria. E enquanto ele me pedia o amor de Deus, eu, que sou o mesmo amor, dei-lhe o sinal de que todos aqueles que chegassem à sua igreja vazios, seriam preenchidos com a minha bênção e livres de seus pecados. E o santo disse novamente: por acaso, meu senhor, seu sucessor deve recuperar o que você deu, que é a fonte de todo poder e graça. E Jesus Cristo respondeu: certo é o que eu disse a Pedro e seus sucessores, tudo o que você ligar será ligado. No entanto, pela malícia dos homens, muitos bens são tirados, e pela fé e méritos a graça concedida é aumentada. Excelência e virtude divina das palavras da Sagrada Escritura. Capítulo 30. Deus Pai falou com a esposa de seu filho e lhe disse: ei, você que admira as palavras que vê escritas na Bíblia. Você deve saber com certeza que cada palavra escrita nele veio de mim e tem sua própria virtude e eficácia. E assim como você vê que as pedras preciosas têm suas virtudes particulares no mundo, assim como o ímã tem sua virtude atrativa em relação ao ferro, algumas pedras moem o grão e o transformam em farinha, e outras tornam-se cal e têm a virtude de unir as outras pedras, estes afiam o ferro como seixos, e assim cada tipo de pedra tem sua propriedade. Da mesma forma, cada palavra que vem de mim tem suas propriedades, e todas elas resplandecem no céu com beleza eterna diante de todo o meu exército celestial. São Dionísio aparece para a santa e a conforta em uma tribulação. Capítulo 31. Quando o marido de Santa Brígida voltou da peregrinação a Santiago, começou a adoecer em Atrabato, e a doença piorando, a esposa de Jesus Cristo ficou muito triste, e mereceu consolação São Dionísio, que, aparecendo-lhe em oração, disse-lhe: sou Dionísio,
que durante a minha vida vim de Roma a estas partes da França para pregar a palavra de Deus. E porque me amas com especial devoção, anunciei-te que Deus quer dar-se a conhecer no mundo através de ti, e estás entregue à minha guarda e proteção. Por isso, vou sempre ajudá-la e dar-lhe como sinal de que seu marido não morrerá dessa doença. E em muitas outras ocasiões o próprio São Dionísio visitou a santa durante as revelações e a consolou. A Santíssima Virgem certifica a Santa Brígida a autenticidade de uma preciosa relíquia da Senhora. Capítulo 32. Como Santa Brígida residia algum tempo na cidade de Nápoles, mandou chamar uma freira do mosteiro de Santa Cruz, chamada Clara, disse-lhe, tenho algumas relíquias dos cabelos da Mãe de Deus, que as deu para mim uma rainha muito santa, e agora eu os darei a você, porque o Senhor me inspirou a entregá-los a você. E sirva como um sinal de que o que eu digo é verdade, que morrerei em breve, e irei para o meu Senhor, a quem minha alma ama acima de todas as coisas. Depois disso, ela sobreviveu alguns dias e morreu depois de receber os sacramentos da Igreja. Santa Brígida, duvidando se aqueles cabelos pertenciam ou não à Virgem Maria, a própria Mãe de Deus lhe apareceu em oração e lhe disse, como é verdade e muito verdade que nasci de Joaquim e Ana, também é verdade que aqueles cabelos nasceram na minha cabeça. A força e conformidade de Santa Brígida na morte de uma de suas filhas. Capítulo 33. Sabendo da esposa de Jesus Cristo que sua filha Ingeborgem, uma freira do mosteiro de Risaberg, havia morrido, regozijando-se, ela disse, ó, meu Senhor Jesus Cristo! Ó meu amante! Abençoado seja você, porque você a chamou antes que o mundo a pegasse em seus laços. Imediatamente ela entrou em seu oratório, onde derramou tantas lágrimas e deu tantos soluços, que os que estavam por perto puderam ouvi-lo, e disseram, chora por tua filha. Então Jesus Cristo apareceu a ela e disse, mulher, por que você está chorando? Embora eu saiba tudo, quero descobrir por que você me conta. E a santa respondeu, Senhor, não estou chorando porque minha filha morreu, mas estou feliz, porque, se ela tivesse vivido mais, eu teria que te dar uma conta maior. Choro, porque não a instruí segundo os teus mandamentos, e porque lhe dei exemplos de arrogância e a corrigi com excessiva clemência. E Jesus Cristo lhe disse, toda mãe que chora porque sua filha ofende a Deus, e a instrui como pode, é uma verdadeira mãe de verdadeiro amor de Deus, e mãe de lágrimas, e sua filha é filha de Deus porque de seu amor, mãe, mas a mãe que se alegra porque a filha sabe se comportar de acordo com o mundo, sem cuidar de seus costumes, desde que possa ser exaltada e favorecida pelo mundo, não é mãe, mas madrasta. Assim, por seu amor e boa vontade, sua filha chegará pelo caminho mais curto à coroa da glória. Um crucifixo sagrado avisa uma certa senhora e revela sua morte iminente. Capítulo 34. Uma certa senhora do reino da Suécia, que se encontrava numa igreja junto a Santiago da Galiza, viu um crucifixo pintado na parede, olhando atentamente com devoção e compaixão, depois ouviu uma voz dizer-lhe, onde quer que vejas esta imagem e ouvi-lo falar, lá você tem que ficar e você vai morrer. Ao retornar à sua terra natal passou novamente por Roma, e ao chegar à cidade de Monteflascon, viu na casa de uma senhora uma imagem semelhante à que havia visto na Espanha, e então a imagem lhe disse, aqui você entrará e fique, bem, vou inclinar o espírito da dona da casa, para que ela lhe dê um quarto aqui. Trancada ali, aquela senhora perseverou constantemente em lágrimas, jejuns e orações, e levou uma vida exemplar e milagrosa. Em certa ocasião esta senhora também viu uma coluna, na qual havia uma senhora de estatura mediana, para quem muitas pessoas olhavam e se maravilhavam, e de sua boca saía uma espécie de orvalho e flores brancas e vermelhas, com cujo cheiro eles se deliciavam. Aqueles que estavam assistindo. Quando acordou na noite seguinte, viu a mesma coisa, e ouviu uma voz que lhe disse, essa mulher que você vê em sua conterrânea Brígida, que estando em Roma trará vinho misturado com rosas e de países remotos,
e lhe dará aos peregrinos sedentos. O Senhor vem em favor de Santa Brígida, para que ela pague algumas dívidas que havia contraído. Capítulo 35. Antes da festa de Todos os Santos, aconteceu que Santa Brígida, que estava em Roma e que, por falta de meios, havia emprestado dinheiro de vários, sem ter recebido nenhum recurso de seu país por 3 anos, estava angustiada. De seus credores, que diariamente o exortavam a devolver o dinheiro emprestado. Então Jesus Cristo disse ao santo: empreste dinheiro resolutamente, e console-se, e prometa a seus credores devolver tudo a eles no primeiro domingo depois do 8º da Epifania do Senhor, quando o sudário for mostrado, porque então tudo será ser pago a eles. Assim o fez, e perto da véspera do mencionado dominicano chegou de sua terra um mensageiro trazendo dinheiro, e nesse mesmo dia pagou seus credores. O Senhor corrige um bispo que julgou pouco bem o santo. Capítulo 36. Um dia, quando a esposa de Jesus Cristo foi convidada para comer com o bispo Diabo, domingo, ela tirou em honra de Deus das delicadas iguarias que estavam na mesa, pelas quais o bispo disse em seu coração: porque esta senhora, quem tem o dom do Espírito Santo, não se abstém de iguarias delicadas. Então, sem que a santa soubesse de tais pensamentos, enquanto rezava perto das vésperas, ela ouviu em espírito uma voz que lhe disse: eu sou aquela que encheu um pastor com o espírito de profecia. Talvez por causa de seu jejum, instituiu o casamento, mas não por mérito dos casados. Ordenei ao profeta que recebesse uma adúltera como esposa, ela não obedeceu. Fui eu que falei com Jó, tanto quando ele estava no seio de suas delícias, como quando estava sentado no monturo. Então, porque eu sou admirável, o santo imediatamente referiu esta revelação ao referido bispo, que se reconheceu nela, e confessou que à mesa tivera esses pensamentos. Humilhando-se e pedindo perdão à santa, ela implorou que ela rezasse por ele. No terceiro dia, enquanto Santa Brígida estava em oração, a Santíssima Virgem Maria apareceu a ela e disse: diga a esse bispo que, porque ele geralmente começa todos os seus sermões com o meu louvor, e porque mesmo quando ele te censurou à mesa, que o julgamento não procedeu da inveja, mas do amor de Deus, ele merece ser consolado pelo amor de Deus. Diga-lhe, então, que quero servi-lo como mãe e apresentar sua alma a Deus, e agora vou explicar-lhe que ele é o 7º dos animais de que já vos falei, e que levará as palavras de Deus perante reis e sumos sacerdotes. Louvor do Sagrado Lignum Crucis. Capítulo 37. Um jovem da Suécia, da diocese lincopense, tinha como herança de seu pai uma cruz de ouro, na qual estavam contidas algumas relíquias do verdadeiro lenho da Santa Cruz, que o jovem vendeu por pobreza, e deu o lignum crucis a uma mulher devota, aquela que, temendo tê-lo consigo, deu-o a Santa Brígida. Duvidando da santa se aquele seria o verdadeiro lignum crucis ou não, Jesus Cristo lhe disse: aquele jovem fez uma mudança sem proveito, porque recebeu lama e deu uma margarida preciosa. Recebeu ouro desprezível e deu a madeira sagrada, com que ele poderia ter derrotado seus inimigos. Ele recebeu o que era desejável aos seus olhos e perdeu o que é o desejo dos anjos. Chegará o tempo, então, em que a árvore que agora é desprezada parecerá terrível. São poucos os que pensam como eu estava cheio de dor naquela árvore, quando meu coração se partiu, e meus tendões se separaram das juntas. Santa Brígida ordenou que o lignum crucis fosse colocado de volta em uma caixa decente, para que pessoas indignas não o carregassem. Deus permitiu que o santo ficasse perturbado, não encontrando um lugar para morar em Roma por muito tempo. Capítulo 38. Desde que por espaço de 4 anos havia residido em Roma Santa Brígida em la Casa del Cardenalato, junto à igreja de San Lorenzo in Damaso, lhe mando a descer el cardenal vicário, que dentro de um mês desalojara aquele casa y buscasse outra para ele e sua família. Ao ouvir isto, a santa ficou muito triste, porque trazia consigo uma filha jovem, nobre e bonita, que atraía a atenção de todos, e temia por isso não conseguir encontrar uma casa tão adequada para manter sua honestidade e a de sua filha.
Ela então pediu ajuda a Deus, que, querendo testar seu servo, lhe disse: vai e tente este mês, percorrendo a cidade você e seu confessor, caso encontre outra casa que lhe agrade. Obedecendo à santa, durante todo aquele mês ela perambulou por Roma com dor e tristeza, acompanhada de seu mestre e pai espiritual, não conseguiu encontrar um lar adequado. Sua filha Dona Catalina, vendo a angústia da mãe e temendo por sua honra, chorou muito. 2 dias antes do término do prazo do mês, a santa mandou preparar e amarrar seus baús para sair de casa e ir residir nos hospícios públicos dos peregrinos. Então, oprimida pela dor, ela começou a rezar e, com lágrimas, pediu ao céu que a ajudasse. Jesus Cristo apareceu a ela imediatamente e disse: você está aflito, porque você não conseguiu encontrar uma casa que lhe agrade. Você deve saber que eu permiti isso para seu benefício e maior coroa, para que você pudesse provar pela experiência a pobreza e o trabalho sofrido pelos pobres peregrinos que peregrinam fora de sua pátria, e para que você saiba ter compaixão deles. Você deve saber, no entanto, que eles não o expulsarão daquela casa, mas que eles o enviarão para dizer-lhe em nome de seu dono, que você permaneça calmo nela em boa paz e sossego como até agora você e sua família, e lá você e sua família e todos os seus entes queridos estarão seguros, e ninguém a partir de agora poderá perturbá-lo. Santa Brígida se alegrou e foi transmitir esta revelação ao Pedro, seu diretor espiritualismo. Imediatamente um mensageiro bateu à porta, trazendo uma carta do dono da casa, na qual a consolava, dizendo-lhe que não saísse de casa, mas que permanecesse sentada nela e a vivesse com toda a tranquilidade e descanso. Cura milagrosa recebida por quem escreveu essas revelações. Capítulo 39. O prior Pedro refere que, tendo sofrido continuamente, desde a infância, dores de cabeça muito fortes, pediu a Santa Brígida, que então se encontrava no mosteiro de Alvastro, que lhe pedisse a Deus sobre este assunto. E enquanto o santo estava em oração, Jesus Cristo apareceu a ela e disse: vai e diga a Frei Pedro que agora ela está livre da dor de cabeça. Escreva, portanto, decididamente os livros de minhas palavras que lhe foram revelados, porque você terá aqueles que o ajudarão. E desde aquele dia até 30 anos depois, ela nunca mais teve dor de cabeça. O que é dado para Deus deve ser recebido com ação de graças. Capítulo 40. Quando Santa Brígida voltou da cidade santa de Jerusalém para Roma, passando por Nápoles, movida pela compaixão, uma rainha lhe deu uma certa quantia em dinheiro como alívio. A santa duvidava que ela deveria receber aquela oferenda, e Jesus Cristo, então, aparecendo a ela, disse-lhe: é por causa da amizade que a inimizade deve ser retribuída, ou o mal deve ser retribuído pelo bem? Ou você tem que colocar neve novamente em um copo frio, para que fique mais frio. Portanto, embora a rainha te tenha dado com o coração frio a oferenda que ela te fez, você deve, no entanto, recebê-la com amor de Deus e reverência, e rezar por ela, para que ela alcance o calor divino, porque está escrito: a abundância de alguns deve compensar a escassez dos pobres, e que nenhuma boa ação será esquecida na presença de Deus. Como os cânticos e a regra de Santa Brígida para suas freiras foram inspirados pelo Espírito Santo. Capítulo 41. Manda as minhas horas a esse meu amigo, diz a Virgem ao santo, e diz-lhe que o mesmo que ditava regras ditava, e o mesmo Espírito que te deu aulas de escrita ensinou a ditar a canção com coisas admiráveis. Pois um espírito tão divino alcançou seus ouvidos que sua cabeça e peito se encheram, e seu coração se animou com o amor de Deus, e de acordo com o que aquele sopro do Espírito Santo lhe ensinou, sua língua pronunciou o cântico e as palavras. Portanto, não é conveniente abreviar estas, mas diga a ele para apresentá-los ao meu querido amigo Bispo Imingo, e se ele quiser, ela pode acrescentar ou explicar algo. Tudo o que está escrito lá sobre minha infância é verdade e de forma alguma contradiz a Igreja.
E embora não haja lá nenhum professor de latim, as palavras que saem dos lábios desse meu querido amigo me agradam mais do que as de qualquer outro professor mundano. As horas, juntamente com a regra, devem ser guardadas posteriormente no mosteiro de Alvastro, até que o meu mosteiro esteja terminado. Como o Espírito do Senhor se comunica e que as canções usadas pela religião das Brígidas são dele. Capítulo 42. Não é mais difícil para Deus fazer do que falar, diz a Virgem ao Santo. O Senhor é quem criou as cobras venenosas, para que saibam onde podem aparecer de acordo com sua necessidade. Mas com maior prazer ele se inclina para o homem para iluminá-lo, como quiser, sua consciência com a inteligência de suas palavras. E faz isso de duas maneiras. Primeiro, como lhe parece, que uma pessoa lhe mostra o que deve ser dito, e segundo, como pareceu ao seu mestre, que seus ouvidos e boca se encheram de espírito, e o coração, como uma bexiga, inchou com amor ardente para Deus, para o qual conseguiu aprender aquelas palavras que antes ignorava, como fazer responsórios, hinos, e também teve que ordenar o canto. Portanto, nenhum deles deve ser abreviado ou ampliado, embora ele possa explicar uma palavra, se parecer obscura. Importância e fruto da esmola feita por Deus. Capítulo 43. Como em certa ocasião Santa Brígida sofreu escassez em uma viagem, por ter dado o dinheiro que tinha consigo para a honra de Deus, enquanto ela estava em oração, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a ela, por cujo amor ela precisava ajudar os estranhos, e disse-lhe: embora o mundo seja meu, e eu possa dar todas as coisas, contudo, o que é dado por amor de Deus me agrada mais, e com maior prazer disponho do que me é consagrado. Agora, portanto, que para minha honra você investiu de bom grado seus bens, portanto receberá o que é meu no tempo de sua necessidade. Envie uma mensagem ao arcebispo desta cidade como segue. Assim como todas as igrejas são minhas, todas as esmolas são minhas. Dai, pois, a mim e aos meus amigos o que é meu, porque mesmo quando me agrada construir os muros das igrejas, agrada-me igualmente ajudar os meus amigos necessitados, que por meu amor investiram os seus bens. Lembre-se de que enviei à casa de uma pobre viúva a Elias, a quem eu havia alimentado anteriormente por meio de corvos, e não porque naquela época não houvesse vários mais ricos do que aquela viúva, nem porque sem a viúva eu não poderia ter sustentado o profeta, que passou 40 dias sem comer, mas fiz isso porque queria provar a caridade da viúva, para que se manifestasse a outros, cuja caridade eu conhecia bem, Deus, que aprofunda o coração e o interior das pessoas. Tu, pois, que és o pai e senhor da viúva, serve as viúvas com os meus bens, porque embora sem ti eu possa fazer tudo, e tu sem mim nada, contudo quero contemplar por agora a tua caridade para com elas. Deus promete a Santa Brígida que depois de sua morte saberá quão verdadeiro era seu espírito, e que muitos se voltarão para Deus através dela. Capítulo 44. Santa Brígida falou com a divindade e disse: ó meu dulcíssimo Deus, quando dignas visitar meu coração, meus braços não podem se conter sem abraçar meu peito com a doçura divina do amor divino que então sinto em meu coração. Parece-me que você está impresso em minha alma de tal maneira que você é verdadeiramente seu coração e medula, e todas as suas entranhas, e assim você é mais caro para mim do que minha alma e meu corpo juntos. Eu ficaria feliz se eu fizesse o que você gosta. Portanto, querido Senhor, dê-me ajuda e força para fazer tudo por sua honra. E Deus respondeu: filha, como a será impressa pelo selo, assim sua alma será impressa pelo Espírito Santo, para que depois de sua morte muitos dirão: já vemos que o Espírito Santo estava com ela. E o meu calor deve ser somado ao seu, para que todos aqueles que ali se aproximam se aqueçam e se iluminem.